Ei, pessoal. Então, hoje, dia 20 de maio, a gente vai ter uma conversa agora potente com Marisa Sanabria, que é psicóloga, psicanalista transpessoal, professora, mestra em filosofia. Ela dá aula na PUC de Contagem, mora em Belo Horizonte e a gente está aqui aguardando a chegada dela. Ela tem um projeto lindo agora, lançado recentemente, que se chama Escuela de Mujeres, que tem a intenção de fazer a formação de mulheres que trabalham com círculos de mulheres e também de trabalhar com supervisão de círculos de mulheres. Ela é uma escritora, mitóloga, escreveu muitos livros sobre o feminino, assim, muitos. Eu tenho alguns deles aqui, né? E a sua pesquisa é uma pesquisa bastante fundamentada, né, na sua prática, mas também em toda a sua formação, já que ela é mestra em filosofia, né, e psicóloga. E, e hoje a gente vai fazer uma conversa sobre os ritos de sangue do corpo da mulher, focando especialmente no último rito de sangue, né? Que é a menopausa. Então, quais são os sinais, os desafios, as transformações que vêm com esse rito, que ele realmente é um rito muito potente, né? E a gente, Marisa chegou, convidar a Marisa, ela está entrando aqui. Hum, E, não tem problema, Adriana. Vamos não, trabalhar assim, tá tudo bem? Tudo a gente certo? pode fazer uma interpretação, digamos assim, metafórica, né? Tem um portal aqui como Se eu imagem coloco sua. assim, você me vê? Se eu coloco assim, você me vê? Você Não, tá me vendo? não, Oi? não tô. Não tô te vendo. O que eu tô vendo é uma porta. Sim, a porta da minha casa. Sim, por isso eu falei um portal, né? A gente interpreta a Marisa Sanabria como um portal. Tá bem, vamos trabalhar da forma que é possível. Até passei batom para ficar bonita, Ah, mas você não está me vendo. você Tudo bem. falou, estava tão linda, eu te vi a primeira vez que a gente fez o teste, deu certo, mas Não sei enfim. o que bloqueou, mas tudo bem, vamos trabalhar, né? Na Sim, medida do querida. possível. Uma lástima, mas a gente tenta ver isso para a próxima vez, ver o que está Sim, acontecendo, se alguém souber aí o que possa estar acontecendo na câmera da Marisa, porque ela não está conseguindo reverter, usar a câmera, né, de trás, assim, digamos, e aí, enfim, a gente não está tendo o prazer de ver a imagem da Marisa aqui, mas enfim. Vamos lá, Marisa, eu já falei um pouco de quem você é, né? sim. Que você é Uhum. psicóloga, enfim, psicanalista transpessoal, escritora, já mostrei alguns livros aqui. E, sobretudo, você está me vendo, Marisa? Estou, perfeitamente. Tá. Então, a gente vai se debruçar um pouco sobre esse livro aqui, que é A Segunda Vida, que ele é um guia para a mulher madura, né? Especialmente falando sobre a questão da menopausa. Na verdade, também, uma outra coisa que me inspirou muito para te convidar para uma conversa, Marisa, foi esse DVD que você fez já há Uhum. algum tempo atrás, que chama Sim, Travessia, né? sim. Que é um trabalho extremamente delicado, por trás depoimentos, porque costura vozes e porque traz um monte de informação é, poderosa mesmo para as mulheres que estão em travessia como eu, né?
Então, eu, há alguns meses, eu estou em travessia, significando, estou na perimenopausa, a gente já vai falar sobre isso, né, Marisa? Estou na perimenopausa já há 3 anos, e eu senti muita necessidade de encontrar canais que fomentassem diálogo sobre a menopausa desde uma perspectiva de saúde e uma perspectiva de inclusão social, porque eu sinto que todos os discursos acerca da menopausa são discursos que estigmatizam esse rito de sangue, né? E que colocam a mulher quase que num caminho solitário, né? Porque não tem não tem muita discussão acontecendo. Então, eu acabei fazendo um canal no YouTube, ele é bastante, digamos assim, confessional, que se chama Eu em Suspensão, e ali eu estou fazendo algumas partilhas. E eu senti necessidade de conversar com mais vozes, né? E esse teu vídeo aqui, Marisa, para mim, ele é essencial para este momento em que nós estamos vivendo, porque ele traz uma perspectiva. Uma das coisas que ele traz é o assunto do etarismo. Eu ouvi essa palavra neste DVD. E foi quando eu descobri que o etarismo é preconceito por idade, e agora nós estamos vendo, nós estamos vivenciando um panorama em que o etarismo ele é uma política do Estado, né? Então foi, não, gente, vamos conversar com a Marisa. Então a gente vai fazer 3 conversas, né? Hoje é a primeira, que a gente vai focar em ritos de sangue. E 100 ritos de sangue que fazemos agora. A próxima quarta falaremos sobre etarismo, misoginia e isolamento social. E na outra quarta, dia 3 de junho, a gente vai falar sobre menopausa e saúde da mulher. Como a gente pode pensar esse rito de sangue como uma potência de vida, né? Então, minha querida Marisa, triste que eu não estou conseguindo te ver aqui, porque, enfim, os afetos ficam, né? Eu estou conversando com uma porta, mas eu quero te convidar, né? Primeiro para você apresentar um pouco o seu trabalho nessa perspectiva que eu falei, falar um pouco de você para a gente começar uma conversa. Bom, então, várias coisas, Adriana. Primeiro, te agradecer o convite, né? Depois, assim, que nós estamos num certo acidente, porque eu não consigo te ver e você não consegue me ver, mas tudo bem, essas são questões da modernidade e a gente, para a próxima, vai dar tudo certo. Mas, olha, eu acho que tem várias questões ali. O primeiro que nós temos que pensar é como se configura a questão do corpo da mulher, da sexualidade e do corpo da mulher. Porque a questão do etarismo, da segregação e de não ter lugar quando eu estou na menopausa, tem muito a ver em como civilizatoriamente nós temos considerado o corpo da mulher, né? E o corpo da mulher, ao longo da civilização, teve uma função muito específica, que foi a de parir, né? Então, nós vamos a parir, ter filhos, fazer cidadãos para a pátria, né? Digamos que esse é o combinado para as mulheres, né? Em termos de civilização, o combinado é esse, né? Então, nós temos que fazer cidadãos para a pátria, né? Bem, a partir do momento que a mulher entra na menopausa, é como se o combinado se rompe, né? Porque eu já não tenho mais esse corpo produtivo, né? Esse corpo da produção, né? E aí acontece um isolamento social, institucional, né? Uma dificuldade de encaixar institucionalmente. Agora, qual é meu lugar, né? É alguma coisa que eu falo no livro e que as pacientes, as mulheres na oficina, perguntam muito, né? E agora, qual é meu lugar, né? Eu sabia qual era meu lugar como parceira sexual, eu sabia qual era meu lugar como mãe, eu sabia qual... E agora, qual é meu lugar?
Então, eu acho que o etarismo é um desdobramento, essencialmente, do lugar que a civilização coloca as mulheres, né? E ele traz um espaço de exclusão, então nós ficamos excluídos, né? Isoladas, né? E sem valor de troca, porque a sexualidade da mulher é o valor de troca que ela tem socialmente, institucionalmente, né? Quando eu perco essa capacidade de procriação, eu não tenho mais valor de troca, né? Sim. Então, eu vou ficar invisível, como dizem as mulheres, né? E você vê que no meu livro eu falo, né? Todos os depoimentos são coisas que eu escutei, eu não inventei nada, né? Sim, sim. Então, mulheres que falam assim, mas eu era uma mulher tão bonita, chamava atenção e agora ninguém olha para mim, né? Hum, Porque nós não podemos esquecer que, como mulheres, o olhar do outro é determinante para nós, né? sim, sim. Agora ninguém olha para mim, né? Hum, É, esse sem lugar, por isso é uma travessia, por isso é um trânsito, porque o lugar definido cabe a cada mulher encontrar. O lugar de onde nos vamos a colocar, onde nós vamos a estar, cabe a hum. cada um de nós encontrar. Sim, e eu acho que isso tudo que você traz é tão forte, né? Porque a gente escuta, puxa, o corpo da mulher, ele é sexualizado desde Sim, sempre, né? sim. Então, tentando fazer um paralelo com essa perspectiva, digamos assim, de continuidade dos ritos de sangue. Então, o que são ritos? O que é um rito, né? Um rito Uhum, é um evento extraordinário, são eventos extraordinários, né? uhum, Que nos ajudam a processar as transformações pelas quais nós estamos passando. Sejam elas uhum, pequenas transformações ou grandes transformações. uhum, E os ritos de sangue, eles são como marcos na vida da uhum, mulher, não uhum, só na sua uhum, vida pessoal, na sua intimidade, nas uhum, transformações que o corpo está oferecendo aí no seu caldeirão, né? uhum, Na sua uhum, taça sagrada. uhum, Enfim, as transformações partem muito desse segundo centro emocional, que é a pelve, né? E uhum, toda a estrutura hormonal que está ali. Então, a gente nasce com aproximadamente 1 milhão de sementes, e uhum, o nascimento é um rito de sangue que nos conecta com a nossa linhagem, com a nossa ancestralidade. Aí nós temos o segundo rito de sangue, que seria a menarca, que é uhum, quando a gente coloca o caldeirão no fogo, né? Quando o caldeirão ele vai para o fogo e ele começa um cozimento, digamos assim, que é uhum, quando nós sangramos mensalmente, recebemos o nosso ciclo, e quando nós nos tornamos seres reprodutíveis, né? Quando nós uhum, nos tornamos uhum, responsáveis pela uhum, reprodução da vida, uhum, digamos assim. uhum, E depois vem o terceiro, digamos assim, rito de sangue, que seria a concepção, né? Que uhum, é onde a gente germina a semente, a gente transmuta essa semente, transforma. Depois vem o parto e a nutrição, que também, o aleitamento também é um rito de sangue, uhum, né? E todos esses ritos, eles implicam transformações muito profundas para a mulher, em uhum, todos os âmbitos. E aí nós chegamos, então, nesse rito de retenção do sangue, uhum, que é quando nós retemos, digamos, de acordo com Anne Mankiewicz, aquela autora que você indicou, que fala sobre a menopausa, né? uhum. É quando Sim. a gente chega mais ou menos a quantidade de 25 mil sementes, então a gente retém essas sementes, retém o sangue, e os nossos ovários, eles então entram num outro
movimento de vida, né? Que Uhum. é quando o caldeirão chega na fervura. Uhum. Eu digo Uhum. isso. Então, na menarca, o caldeirão vai para o fogo, na menopausa, o caldeirão chegou na sua fervura. Aí nós temos uma série de sinais que são lidos como sintomas, né? Uhum. Uhum. Sim, sim. Então, se você pudesse falar um pouco para a gente, assim, sobre os desafios que você vê dentro do seu trabalho, como psicóloga, como psicanalista, o que as mulheres trazem para você de desafios, de sintomas, de coisas que, enfim, que elas enfrentam. Uhum. Olha, Adriana, eu acho que é um grande momento, um grande portal, né? E que você vai viver e atravessar esse portal da maneira como você construiu sua história, né? Quer dizer, eu não tenho como ter uma passagem serena de menopausa para menopausa se minha vida for uma vida de grandes conflitos, de grandes amarguras, ou de ressentimentos, ou de equívocos, ou de desvios, de o que eu queria, quais que eram meus projetos, enfim. Então, eu vou chegar da maneira como eu vivi, né? Isso é evidente, né? E eu vou chegar também da maneira como eu tive consciência, né? Quer dizer, veja, eu posso fazer força contra, né? Então, suponhamos, eu falo isso no meu livro. Então, eu fui uma mulher muito bonita, que apostei todas as fichas no meu corpo esplendoroso. Bem, e eu começo a sentir que meu corpo não é mais o mesmo. E eu começo a fazer força contra, né? Hum, 300 cirurgias plásticas, nada contra as plásticas, mas quero dizer, eu não me reconcilio com as transformações, né? E esse vai ser um lugar muito dramático, né? Eu não me reconciliar com as transformações que estou vivendo, com as transformações que meu corpo está trazendo. Essa é uma das questões. Por outro lado, eu acho que esse momento abre um grande portal de liberdades pessoais, né? Se eu sei construir essa história, né? Se eu sei construir essa liberdade, a menopausa vai me trazer um grande portal de liberdades pessoais e de ter a oportunidade de saber quem eu sou, né? Há hum, muitas autoras que dizem que todas as tarefas da mulher na nossa civilização, trabalhar, casar, criar filhos, a família, não sei o quê, aquele repertório todo, de repente, na menopausa, eu tenho um certo tempo para mim, né? Eu tenho a descoberta de saber quem eu sou neste momento. E uma das grandes questões da menopausa é que eu não me reconheço. E eu escuto muito isso, tá? Ou no consultório, ou nas oficinas, mas eu não sei quem sou, porque eu gostava muito de fazer não sei o que, não sei o que, e agora não quero mais. Então, eu não sei quem é essa mulher com 40, 50, 60 anos. Eu não me reconheço, ou eu fico mais cansada. Eu tive uma paciente que chegava no consultório e falava assim: agora eu vou me estender no sofá, porque eu vivo exausta e eu não ah, posso ver um sofá. e Tá? ela E ela, provavelmente não tinha tempo para fazer isso em casa. e ela falava comigo assim: Marisa, eu sempre trabalhei tanto, eu sempre fui tão, né, dinâmica, e eu agora vivo exausta, e eu agora não posso ver um sofá que eu me estendo. Né? Hum, E eu acho, e a grande pergunta é: que mulher eu sou agora? Eu acho que essa é uma das grandes perguntas. hum, É, e se você vê no DVD a Inês, né? A Inês foi uma profissional, as duas
pessoas que falam no DVD, foram minhas pacientes, posso falar porque elas me autorizaram, né? Uma é a dona do restaurante, um restaurante muito conhecido aqui em Belo Horizonte, a outra era a diretora do Cefet, né? Da Federal, né? Então eram mulheres de trabalho, da vida acadêmica, ou da, enfim, né? De repente, a cadência é outra, o movimento é outro, e elas não se reconhecem, elas não sabem quem são nesse momento. Hum, hum, E isso é um grande impacto, hum. porque eu acho que uma das coisas que a menopausa nos convoca é: eu preciso entender que mulher eu sou neste momento. Eu acho que tem uma ressignificação total da vida, né? Sim, sim. É um processo muito, muito profundo. E é impressionante porque, bom, eu sou da geração, Marisa, que eu plantei a minha lua, tá? O que significa isso? Eu, durante muito tempo da minha vida, muito mais de 15 anos, eu menstruava na terra, eu ressignifiquei a menstruação, o meu sangue, e eu segui muito, né? Muito nova, eu entrei em contato com os saberes da Lara Owen desse livro que se chama Seu Sangue é Ouro, que Uhum, acabou de ser relançado pela uhum, editora Lotus 22, e ele é um trabalho maravilhoso de ressignificação do sangue. E depois veio uma outra geração que também seguiu nesse trabalho de ressignificação do sangue, que é a Miranda Gray, que sim, tem o trabalho da bênção do útero, né? uhum, E as duas têm propostas muito diferentes, porque a Lara, ela é uma coisa assim, olha, essa é a história, isso aqui é o que as mulheres faziam antes, tem esse mito, e agora uhum, você segue o seu caminho, uhum, né? E a uhum, Miranda Gray, ela já traz uma estrutura bem formada, né? Dos arquétipos com a lua, ela associa uhum, várias coisas, então são dois sistemas, digamos, duas abordagens, né? Que uma é uhum, mais estruturada, a outra é menos, mas enfim, eu sempre eu tive a oportunidade de vivenciar esse lugar de honrar, reverenciar a minha menstruação, né? uhum, E de repente a minha menstruação foi assim, pum, acabou, né? Não uhum, teve os sinais, né? Que tem toda uma uhum, questão química de transformação do sangue, o sangue começa num processo de coagulação, tem sinais que vão ocorrendo, né? Mas sim, um belo dia a sua menstruação não vem mais e aí você se depara com esse lugar que você tem que pensar, que você tem que se descobrir, né? Que mulher eu sou uhum, agora. Porque uhum, muitas transformações acontecem e para cada uma é um processo diferente, né? sim, É uma sim, continuidade da sua vida. Você fala isso de uhum, forma muito maravilhosa, muito uhum, é realmente um processo que vem sendo continuado. Então, o que você viveu na sua juventude, na sua fase adulta, vai continuar, né? Na, sim, na, digamos assim, no seu processo de envelhecimento. Então, uhum, apesar que eu acho que sempre existe a possibilidade de a gente se reinventar, né? E eu uhum, acho que a menopausa é um convite muito forte para isso, porque sim, realmente você coloca em xeque todas as coisas que você sustenta e que você não uhum, tem mais vontade de uhum, sustentar. Então, sim, ao mesmo tempo, socialmente, você está sofrendo um processo de estigmatização, porque você passa a ser vista como uma pessoa que, enfim, não tem mais função social, né? Porque uhum, você não serve mais como um corpo reprodutor. Mas uhum, internamente tem um caldeirão em fervura que está te convidando para uma vida criativa e pulsante, e livre
e enfim, que você realmente entra num lugar de querer manifestar todos Uhum, aqueles projetos que estão engavetados, etc. uhum, Então, a gente tem essa situação da menopausa ser um não evento, né? uhum, Porque não há, mesmo atualmente, em que a gente tem trabalhos como a benção do útero, mulheres que uhum, sangraram, que reverenciam o sangue, a gente não vê muito assim um foco tanto de pesquisa como de interesse da uhum, indústria médica, inclusive, uhum. de ver a menopausa como um processo orgânico natural saudável. Sim. Então, sempre a menopausa ela é enquadrada assim, bom, vamos fazer reposição hormonal, né? Uhum, Vamos, como a gente vai manter, segurar esse bonde uhum, para você se manter uhum, uhum, como você, sabe, como uma jovem, enfim, uhum, né? Tem toda uma uhum, problemática aí que eu acho que a gente pode uhum, mergulhar mais profundamente na terceira conversa quando a gente falar sobre saúde, uhum. né? Mas, querida, então, continuando, eu queria entrar num campo que é talvez o que cause esse grande estigma, né, da menopausa, inclusive por parte das mulheres, que é Uhum, o medo de envelhecer, uhum, uhum. né? Então, no seu livro aqui você fala, o envelhecimento é feminino. Sim, Então, eu sim. queria que você Sim. nos contasse Sim, mais o sobre isso. envelhecimento feminino, porque na nossa sociedade envelhecem as mulheres. Hum, Digamos, os homens amadurecem e as mulheres envelhecem, hum, né? E essa uhum, diferença é muito clara, é muito, digamos, perceptível, né? Então, os homens ficam charmosos, grisalhos e todas essas coisas, né? E as mulheres ficam despencadas, digamos, né? Porque eu acho que nós temos toda uma estrutura e um olhar a partir do corpo de uma mulher com 20 anos, estática, digamos, né? hum, Ela tem 60, mas tem que ter a formatação como se tivesse 25, né? Isso é hum. uma violência, nós já Una sabemos, é rosa uma di violência que tem a ver com sera o consumo do corpo da mulher, non né? Quer dizer, a diventa mulher para ser mai consumida, entre aspas, né? nere. Ela tem que ter uma determinada formatação, uma determinada performance, né? E essa performance é uma performance de uma mulher entre os 20 e 30 anos. Passou, está velha, não é? Hum, Então, já não está. Bem, então, eu acho que essa história de que envelhecem as mulheres quer dizer um senhor pode ter 80 anos e uma namorada de 16. Digamos que socialmente, institucionalmente, isso é absolutamente aceito, não só aceito, é estimulado e ver valorizado, compreendido. exatamente. O Sim, homem, é, sim, a situação social, quando se apresenta dessa forma, nossa, o com homem se certeza. sente o Sim, garanhão, né? sim. Mas, E a além do mulher mais, tem objetificada. outra questão. As mulheres vivem mais. Tá? Isso, as estatísticas e o IBGE nos diz isso com muita clareza, com muita nitidez, né? As Hum, mulheres vivem mais, né? E as mulheres vivem mais porque elas são mais cuidadosas em relação à sua saúde. Não é hum, nenhuma mágica, né? Mas as mulheres são mais disciplinadas e mais cuidadosas em relação a todas as questões da saúde, né? hum, Então, sim, o envelhecimento é feminino. Tá? Se você pensa que nós temos na Europa, no interior da Espanha, por exemplo, cidades que só têm mulheres idosas, vivas, né? hum, Ou porque os jovens saíram para as grandes capitais, ou porque elas ficaram viúvas e ficaram sozinhas, né? Na casa familiar, no que era a grande casa familiar, enfim. Então, o envelhecimento é feminino quer dizer, cabe às mulheres uma preparação para envelhecer. hum,
E isso é importante porque cabe às mulheres uma preparação para envelhecer com dignidade. Quando eu falo envelhecer com dignidade, eu estou falando de tudo. Estou falando, nós precisamos de ter um lugar para dormir, nós precisamos de ter uma carteira, porque eu tenho que pagar os remédios, o dentista e o fisioterapeuta, não é? Então, uma questão muito importante é que, institucionalmente, as mulheres na maturidade ficam numa situação de extrema fragilidade. Tá? Fragilidade emocional, fragilidade institucional, fragilidade econômica, fragilidade de saúde. Então, é preciso entender que eu tenho que preparar meu envelhecimento. Eu pergunto isso muito às minhas pacientes e às minhas alunas. Como você quer envelhecer? Não, mas falta muito. Sim, falta muito. Nossa, isso, Marisa, isso, eu tenho escutado isso muito, assim, as mulheres não têm, você fala a palavra, parece uma palavra mágica, você fala menopausa, não, isso não é para mim, isso não é para eu discutir agora, está muito longe de mim. Claro, acontece que você vai ter que começar aos 30 anos a preparar como é que você vai envelhecer. Não é assim. Você, aos 59, você não prepara como vai estar aos 60. Né? Você vai estar aos 60 como você preparou antes. Né? Então, eu acho, e aí quando eu falo, e falo muito, você sabe, não se distraiam. Mulheres, não fiquem distraídas, porque vocês vão chegar. Né? Felizmente, e em condições normais de temperatura e pressão, sim, vocês vão chegar. Né? Aos 60 e aos 70, vocês vão chegar. Então, vocês têm que estar preparadas para isso. Né? Vocês têm que saber de que vocês vão viver. Né? Vocês têm que saber, quando vocês não tenham um físico esplendoroso, como vocês construíram sua carreira e sua profissão, porque... Né? Então, eu acho que quando que nós falamos o envelhecimento é feminino, sim. O envelhecimento é feminino, sim. Aqui e em qualquer lugar. Na Europa, na África, nos países árabes, o envelhecimento é feminino, sim. E as mulheres têm que ter consciência disso. E isso é, até certo ponto, bom, tem a sua beleza, né? Porque o Rubem Alves tem aquele livro que você também sugeriu, sobre o crepúsculo. Ele faz toda uma análise, né, uma associação do crepúsculo com a estética do envelhecimento e do quanto o envelhecimento na cultura vigente, né, ocidental, patriarcal, falo sempre, enfim, não é permitido, as mulheres não são permitidas ao envelhecimento, né? Sim. Então, a gente tem, bom, as mulheres que têm possibilidade de fazer, por exemplo, o estudo da mitologia, que você também é mitóloga e você está sempre trazendo aspectos importantes dos arquétipos, né, para nós. Então, quando a gente acessa os arquétipos das anciãs, das velhas sábias, a gente encontra ali toda uma valorização acerca da maturidade, de uma relação com a vida ressignificada, potente, vital. E assim, eu vejo muito aqui nos estudos também de mitologia, as sociedades ginecêntricas, né? Que a gente, enfim, conhece a partir dos saberes da Marija Gimbutas e dos estudos de mitologia mesmo, né? A gente vê que a velha sábia, ela era a grande líder das comunidades, né? E na nossa cultura vigente, a mulher é considerada velha, né? E improdutível e assim, não tem valor mesmo. Tanto é que a gente vê diariamente hoje
né? Uhum. Nas nossas notícias, que, enfim, o critério de escolha, né? Para quem Uhum. ocupe. Então, isso é o etarismo Sim. no Estado, né? Uhum. Então, eu acho que, puxa vida, é tão importante. Mas, retornando ao que eu estava falando da questão da mitologia, né? A gente tem nos estudos da mitologia sempre esse aspecto da anciã como uma velha sábia. Então eu Sim. vejo também que tem um pouco de falta de interesse das mulheres mais Uhum. novas que ainda estão vivendo os ritos anteriores, né, ao da menopausa, Uhum. porque elas pensam que, enfim, a menopausa, eu vou chegar lá e vou me transformar numa velha sábia, né? Vou Uhum. incorporar isso. Sim. E tem toda uma construção acerca Sim. da Sim. maturidade, né? Sim. Então, se Uhum. você pudesse falar um pouco dessa relação que você trouxe de forma tão linda na conversa que você teve com a Elizabeth, dessa relação, né, sobre o envelhecimento e a maturidade, né? Quando a gente sabe que a gente está num caminho de maturidade e quando a gente sabe e como a gente faz para estar nesse caminho, né? Pois é, mas olha bem, não pelo fato de fazer anos, eu amadureço. Uma coisa é eu ter 70 anos, outra coisa é estar na maturidade. São duas coisas muito diferentes, não é? Eu posso ter 70 anos e não ter amadurecido, né? Então, as duas coisas não são juntas, tá? Agora, a Ginoda Bollen falou comigo há uns 4 anos atrás que existem duas formas de envelhecer. Você pode envelhecer com gratidão, né? Pela história que você construiu, pela vida, pela trajetória que você fez, qualquer que seja, né? Qualquer que seja. Não tem histórias melhores que outras. Mas Hum, você pode envelhecer também com a sensação de que a vida deve a você alguma coisa. E esse é o pior lugar, porque esse é o lugar do ressentimento. hum, hum, Então, amadurecer implica algumas coisas. Em uma grande reconciliação comigo, né, com a história que eu fiz, com o que eu fiz, com o que foi possível ser feito, com as circunstâncias, enfim. Uma grande reconciliação, uma grande liberdade interna, né? É, e grande estado de gratidão pessoal, né? De poder ter chegado. Né? E uma coisa que eu quero dizer é, quando as mulheres falam assim, não, mas chegar na maturidade, na menopausa, e aí eu não vou conseguir mais transar, eu acho que esse é um preconceito patriarcal, né? Porque uhum, eu tenho tido mulheres que têm me dito, nunca minha sexualidade foi tão boa, nunca foi tão espalhada, não é? Eu sinto tudo é sensual para mim, né? Os cheiros, os sabores, uma massagem, tudo é de grande sensualidade para mim, né? hum, Então, eu acho que há um preconceito patriarcal muito nítido que faz assim, fala assim, ah, sim, então você está na menopausa, você encostou sua sexualidade, por hum, exemplo. Né? Então, eu acho que a entrada na maturidade é uma grande libertação. Você não precisa mostrar nada, você não precisa comprovar nada. Né? O que tinha que ser feito foi,
e agora você inventa outros projetos, né? Veja, eu vou fazer 66 anos daqui a 10 dias, né? E tô uma garota das redes, né? Sim. Claro que às vezes acontecem acidentes como agora. Mas quero dizer, eu tô com curso, eu tô com live, eu tô com não sei o quê. É, E-book, nossa, mais tecnológica do que muita gente aí. bom, eu acho que cabe a cada um você se reinventar, né? É, Sim. e entender que você constrói novos desafios, né? Hum, Você já sabe que aquilo sabe fazer muito bem, e aí você vai construir novos desafios, né? hum, Isso é importante, né? É, envelhecer não quer dizer se encostar. Acho que as pessoas, e perfeitamente, há pessoas que falam, não, eu agora quero descansar. Perfeitamente, é absolutamente legítimo, né? Agora, escolha essa trajetória com liberdade pessoal, né? hum, hum. Liberdade pessoal. O que você quer? Não, eu agora quero ler um livro e ficar às tardes na minha casa. Perfeitamente, absolutamente legítimo. Não, eu agora quero aprender a nadar e competir na categoria 80 anos. Vamos nessa, não é? Hum, Vamos hum, nessa. Não, não. hum, Acho que não tem receita. E eu acho que o mundo patriarcal se sente muito desafiado pelo envelhecimento, porque não tem receita para envelhecer. Nós não hum, temos receita. Nós temos a receita que fala assim: você não pode ter colesterol, você não sei o quê, não coma doce, não coma aquele repertório médico, né? E como você uhum. falou, envelhecer não é adoecer. O que nós temos são os protocolos médicos, que falam, ah, você tem que fazer isto, isto, aquilo. Perfeitamente. Agora, outra história é qual que é a subjetividade da maturidade. Tá? Hum, Quem sou eu na maturidade? Tá? Qual que é minha vida emocional na maturidade? Né? Que mulher sou agora? Né? Então, eu acho que são duas coisas diferentes, porque nós lemos a maturidade a partir dos protocolos médicos. Né? Eu não tenho nada contra os protocolos médicos. Claro que nós precisamos saúde, claro que nós precisamos, enfim, ter certos cuidados, com certeza. Mas quero dizer, eles não são os protocolos prioritários para a questão do envelhecimento, porque eu posso ter o colesterol fantástico e estar extremamente deprimida e entristecida. Então, uhum. também não resolve. Então, e isso eu acho que é uma distinção primorosa dessa fase da vida da mulher, né? De você entender que tem dois processos ocorrendo ali, que é o envelhecimento, que é uma condição humana, orgânica, natural da vida, Sim, né? sim, E o processo de amadurecimento, porque tem mulheres que chegam nessa fase da vida e que ainda não amadureceram. Não só sim. mulheres, né? Homens e Uhum. mulheres. Aliás, uma coisa bem interessante nas leituras que eu descobri é que o climatério, que ele é uma condição de saúde da mulher, digamos Sim, assim, de doença, não de saúde, né? Porque aí sim, vem toda uma série de tratamentos, não é essa da mulher. O homem também passa pelo sim, climatério. E, na sim. verdade, dentro de uma perspectiva cultural, dessa cultura vigente falocêntrica, o homem sofre tremendamente com o Uhum. próprio processo de envelhecimento dele. Sim, Eu falo, eles sim. preferem morrer tomando Viagra, morrer do coração tomando Viagra, do Uhum. que Sim, ressignificar a própria sim, sexualidade deles, né? sim. E eu acho que o que você trouxe nessa questão da sexualidade é, foi muito, é muito importante também que a gente repensar, porque, enfim,
dentro dessa leitura né, do corpo da mulher ser extremamente sexualizado Uhum. culturalmente, né? Sim. E de ele ser esse caldeirão responsável pela reprodução humana, Uhum. tem toda uma performance, digamos assim, Uhum. sexual que também é, tem uma vigência, tem Sim. uma hegemonia, né, que é estipulada por uma série de questões, a indústria pornográfica, a Sim. falta de educação sexual na nossa cultura, né, Uhum. porque a Uhum. gente não tem uma educação primorosa, focando na questão do prazer, da Uhum. sexualidade saudável. A sexualidade, ela faz parte de uma educação que é meio capenga, Sim. que tem uma função biológica, né? Uhum. Uhum. Então, o aspecto sagrado do matrimônio sagrado, a gente vai descobrindo nas Uhum. nossas pesquisas, nas nossas experiências, nas nossas Uhum. buscas, né? E Uhum. quando a gente chega na maturidade, Uhum. uma das questões que acontecem é a mudança na textura do canal Uhum. vaginal, da vagina, Uhum. tem toda uma mudança de ambiente ali que Uhum. muitas vezes também é vista como, pela indústria médica, como um problema, mas que Uhum. pode ser vista como um convite, porque realmente a pele da vagina ela é fina, Uhum. Uhum. então você tem que se colocar num lugar de transformação também da sua performance Uhum. sexual, né? Do que você gosta já não é mais, o que vai te dar prazer já não é mais a mesma coisa, Uhum. né? Uhum. E muitas vezes as mulheres, enfim, passam a vida inteira sustentando um tipo de performance Uhum. Uhum. sexual e chega nessa idade e elas não querem mais, Uhum. Uhum. né? Sim. Mas muitas vezes não é, elas mesmas não entendem que não é que elas não querem mais, é que elas não querem Uhum. mais daquele jeito. Uhum. E Uhum. que tem todo um outro convite que pode, né? Tem toda Sim. uma outra possibilidade de Uhum. existir, de Uhum. vivenciar a sexualidade, Uhum. que é muito mais conectada mesmo com a sacralidade, com o seu Uhum. ritmo interno, Uhum. com rituais, Sim. né? Uhum. Sim. Com as preparações, digamos assim, Uhum. Uhum. né? Sim. Então, Uhum. Uhum. obrigada, Marisa, isso é muito lindo. A Tikva Uhum. Ione, Uhum. desculpa, querida, ela Uhum. fala assim, um comparativo com a representação das santas na igreja, sempre são jovens, trazendo Uhum. vigor, mas tem muitas que tiveram seu destaque justamente na velhice, mas Uhum. não são representadas como anciãs Uhum. sábias, Uhum. né? Uhum. Quer fazer Uhum. algum comentário sobre isso, De Marisa? fato, nós temos muito pouca, digamos, muito poucos arquétipos e modelos das mulheres sábias. Então, nós temos Hécate, então, nós temos. Mas eu queria falar do mundo cristão, católico, da mitologia católica, porque eu fui convidada há uns 2 anos atrás a um seminário na Federal de Salvador, na Católica de Salvador, para falar sobre as avós, né? Hum, E então eu comecei a pesquisar e pensei assim, bom, qual que é o arquétipo da avó no mundo ocidental? Não era um seminário católico, absolutamente, era um seminário para falar das avós, mas eu queria falar de uma avó do mundo católico. hum, E comecei a pesquisar sobre a Ana, né? A Ana, avó de Jesus, a mãe da Maria, né? A hum, Santa Ana, né? Ou a Santana, né? E então eu fui aqui na PUC de Belo Horizonte e pesquisei no setor da Mariologia, né? E comecei a ler os apócrifos de Tiago, né? Os teólogos da Mariologia me indicaram os apócrifos de Tiago, né? E eu fiquei muito impressionada com o arquétipo da Santa Ana, né? hum, Como uma mulher que vai
parir a Maria, digamos, na maturidade, né? A Ana, quando ela ficou grávida da Maria, já era uma senhora na maturidade, né? Então, eu fico pensando que nós temos poucos arquétipos no mundo ocidental. Nós temos Hecate, por exemplo, Saint-Germain, enfim, todos esses arquétipos das deusas escuras que a gente trabalha. No livro, inclusive, eu trabalho Lilith, trabalho Hecate, como arquétipos. Eu não tinha lido ainda sobre a Ana quando escrevi, né? Mas eu acho que nós temos poucos arquétipos da mulher do mundo ocidental na maturidade, né? Se você pensa que nós temos, exatamente, Lilith e Hecate, isso mesmo. Eu quero falar, Adriana, que se as pessoas precisassem do livro ou do DVD, se você me permite, elas podem entrar no meu Instagram e eu mando pelo correio, porque eu exatamente na frente da minha casa tenho um correio, sabe? Ah, que ótimo! Então, se as pessoas entram no meu Instagram e fazem o pedido, me mandam o endereço, né? Eu posso mandar pelo correio, porque eu só atravesso a rua e tenho um correio. Então, o que eu quero dizer nós não temos arquétipos na maturidade, como nós não temos mulheres que desfilam na passarela de 60 e de 70 anos. Eu falo isso no meu livro, né? Nós não temos modelos de senhoras, né? Desfilando na passarela, do jeito que elas forem, mais baixinhas, mais gordinhas, de cabelo branco, mais magrelas, mas não interessa. Do jeito que elas estão nesse momento da vida, né? Nós não temos isso, né? Muito recentemente, nós começamos, o cabelo branco começa a aparecer, né? Como muito recentemente. É uma conquista da contemporaneidade, né? Cabelo branco, as mulheres de cabelo branco, não vou pintar mais, não vou, né? E de algumas mulheres, né? Não de todas as mulheres também, né? Mas é muito recente a história do cabelo branco, enfim, são conquistas muito recentes. E eu acho que tem a ver com esses movimentos de reparação histórica, digamos assim, do feminino, do signo maior do feminino, que são os ciclos, né? Marcados pelos ritos de sangue, feitos por mulheres como Lara Owen e como a Miranda Gray. Então, eu vejo que tem toda uma geração chegando nessa fase da vida já ressignificada, né? A partir dos estudos de mito, a partir de, enfim, de trabalhos com o sangue, e a partir de um olhar bastante crítico ao patriarcado, mas desde um lugar de conexão com o feminino mesmo, né? De conexão profunda. A Dunia Laluna, ela fala aqui, ó, o fato da liberdade sexual feminina, sem risco, sem prisão alguma, é muito assustador ao patriarcado, porque a fêmea em nós fica finalmente autêntica, sem necessidade de controle hormonal, né? Então, a gente sai desse estereótipo, né, da mulher reprodutora, responsável pela reprodução da vida, e entra num lugar realmente de liberdade. Por isso eu acho, Adriana, que é importante a autonomia pessoal, sabe? Se você está amarrada, então você chega aos 60 ou aos 70 anos, amarrada a uma série de relações por dependência econômica, porque pense bem, eu sou uma baby boomer. Eu sou uma baby boomer.
Eu vou Explica o que que é Baby Boomer, Marisa, só para as Então, meninas. os baby boomers somos as mulheres que nascemos nos anos 50, No depois da pós-guerra, guerra, é. né? Então, nós somos as mulheres que conhecemos a pílula, as liberdades sexuais e, fundamentalmente, somos as mulheres que ingressamos no mercado de trabalho. Essa vai ser uma marca decisiva e crucial. Eu falo no meu livro que a entrada da mulher ao mercado de trabalho está considerado hoje um fenômeno migratório, né? Sim, De totalmente. proporções monumentais, né? Uhum. Então, eu sou uma baby boomer e o que acontece com as baby boomer? Nós estamos chegando aos 60, aos 70 anos trabalhando com autonomia, com plena autonomia. Isso vai marcar um amadurecimento radicalmente diferente ao que foi o amadurecimento da minha avó, da minha mãe, né? Uhum. Uhum. Que tive, E, minha mãe não, minha mãe trabalhava, mas minha avó que teve um amadurecimento sometida à relação com meu avô, porque ela, era ele que, né? Então, quando eu digo a entrada da mulher no mundo do trabalho, quero dizer, nós temos a grande possibilidade de chegar aos 70 anos com plena autonomia, porque hum, construímos uma aposentadoria ou pelo que for, né? uhum. Isso vai ser uma diferença radical no envelhecimento. Hum. Porque assim, teve a questão, tem todo um, a gente teria que ter mais tempo para conversar, mas as mulheres já na Revolução Industrial foram arrebanhadas, digamos assim, como massa de trabalho, né? Uhum, Dentro dessa perspectiva da Revolução Industrial, enfim. uhum, E eu acho que teve uma grande diferença a partir do surgimento da pílula, como você fala, uhum, porque realmente aí a mulher teve a possibilidade de escolha, né, uhum, da uhum, maternidade. E uhum, realmente muitas mulheres, como você bem colocou, elas fizeram a escolha de não ser mães, de uhum. optarem, né, Sim. por dedicar a vida para uma carreira, para uma, Uhum, enfim, para uma construção mais voltada ao social. E muitas uhum, mulheres elas ficaram, né, no meio campo, né? uhum, Então uhum, elas tanto tiveram família, como acho que é o seu caso, o caso da minha mãe. Eu sou filha de uma baby boomer, né? uhum, Quanto galgaram uhum, uma um território mesmo, né? sim, De trabalho, de carreira, de construção de uma série de relações fora da vida privada. E eu uhum, acho que agora o grande desafio da geração, da minha geração e das gerações que estão atrás de mim, sim, é mesmo essa questão de que a gente chegou num momento do capitalismo em uhum, que eu acho que a própria noção de trabalho sim, ela será desafiada. sim, Então, uhum, agora a gente não tem mais tanto aquela ideia, pelo neoliberalismo, né? uhum, De empregos institucionalizados, sim, mas sim sim, a gente repensar o que é o trabalho, né? Numa ideia mais coletiva. Então, eu acho que cada vez mais a gente está se aproximando da ideia ginecêntrica mesmo sim, de comunidade, né? De sim, desenvolvimento de comunidade, de relações. E eu sim, acho que é por isso que as mulheres elas estão começando a mostrar os seus cabelos brancos. Eu estou fazendo essa transição agora. Eu uhum, estou fazendo a transição da menopausa, né? Um uhum, rito de uhum, sangue que leva aí alguns anos. E estou me transformando numa anciã também, né? Então eu estou aqui uhum, aproveitando, acho que não sei se dá para ver uhum, o, o isolamento social para eu fazer a minha sim, transição de sim, cabelo também, né? uhum, uhum, Então, uhum, uhum, puxa, Marisa, a gente tem 24 segundos, meu Deus! uhum, uhum. Gente, a gente Sim, tem conversa na semana que vem, tá? sim. Quarta-feira, no mesmo horário.
com Você quer falar certeza. mais alguma coisa, Marisa? Não, te agradecer, pedir desculpas que alguma coisa aconteceu. Na próxima, a gente ensaia o dia antes, né? E Sim. agradecer a presença de todas, falar que eu estou